Cristo Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra e os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz de Deus a nos iluminar, que como na transfiguração iluminou a cada um dos discípulos, ilumine-nos agora para a compreensão desta mesma palavra. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 2º domingo da Quaresma, caminhando, avançando um pouco mais neste grande itinerário que nos prepara para a grande festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste 2º domingo, nós somos agraciados pela força da palavra que agora vem ao nosso encontro, nos apresentando este trecho do Evangelho que possui uma grande densidade, o relato da transfiguração. É necessário entendermos o contexto para chegarmos ao texto. Jesus estava com os seus discípulos caminhando rumo a Jerusalém, aonde aconteceria o ápice da sua missão, ou seja, a sua entrega, a sua morte, a sua vida doada e depois, consequentemente, a sua ressurreição. E em casa, se vocês tomarem o capítulo 9 do evangelista Lucas, que é esse que nós estamos meditando, antes deste trecho da transfiguração, encontraremos o anúncio que Jesus faz da sua paixão.
Jesus estava consciente do caminho para Jerusalém. Jesus já sabia do que o esperava e ao mesmo tempo não engana os seus discípulos. Anunciou-lhes a paixão e agora no relato da transfiguração já possibilita também compreender o que vai acontecer depois da paixão, depois da morte, ou seja, a ressurreição. Por isso, a transfiguração é revelar a essência de Deus, que é luz. E agora nós vamos voltar ao texto, porque como eu dizia no início, ele é denso e tem muito a nos ensinar. Se você estiver aí com o Evangelho em mãos, tomemos os 2 primeiros versículos, 28b e 29. Leiamos juntos. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. paremos aqui. O caminho que Jesus faz agora contempla a participação dos discípulos. Jesus não estava sozinho, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Podemos dizer que eram os 3 discípulos mais próximos a Jesus nesta sua caminhada. E o exercício que ele faz agora é de subir a montanha. Na Escritura, a montanha é por excelência o lugar privilegiado de comunhão com Deus. E todos os grandes acontecimentos da Escritura se dão sobre a montanha. Façam esse exercício voltando ao Antigo Testamento. Moisés, quando recebe as tábuas da lei, estava onde? Sob o Monte Sinai. Jesus, quando vai confiar aos discípulos as bem-aventuranças, leva-os para o monte. Quando Jesus é morto, pregado numa cruz, sob o Monte Calvário. E assim poderíamos dar vários outros exemplos. Por que é importante nós entendermos isso? Porque a Quaresma precisa te ajudar a subir o monte. A palavra de Deus precisa te ajudar nesta subida, para a escuta da palavra, para a comunhão íntima com o Pai. E é por isso que Jesus fazia rezando. Vocês perceberam? Subiu a montanha para rezar, enquanto rezava. Você a cada dia tem subido a sua montanha para rezar? Se sim, que bom, continue. Se não, o convite hoje para você. Depois disso, enquanto Jesus rezava, as suas vestes mudaram de cor e ficaram tão brancas, tão reluzentes, quase que transparentes, irradiando a luz que é o próprio Jesus. E isso nós chamamos de transfiguração. Deixar vir à tona, permitir manifestar aquilo que pertence à sua essência. É interessante porque quando nós pegamos lá no livro do Êxodo, o encontro de Moisés com Deus no monte, o texto nos diz que uma luz iluminou Moisés, e Moisés resplandeceu essa luz. O movimento da transfiguração de Jesus é diferente, porque esta luz que agora transparece, não é uma luz que vem de fora e o ilumina, mas é o contrário. É uma luz que sai de dentro de si e é capaz de iluminar as suas vestes e é capaz também de iluminar os discípulos que estão à sua volta. Para que nós entendamos
A transfiguração, ela é fruto da oração de Jesus com o Pai. E nesta íntima relação, nesta íntima unidade, pela força da oração, Jesus nos revela a essência de Deus, que é luz. Se por acaso na sua caminhada você foi alcançado pelas trevas, não se convença delas. Queira ir à essência de Deus, que é luz, porque a sua essência é a mesma, luz. Por mais que lidemos com as trevas. E a partir do momento que a luz de Deus resplandece sobre nós, manifesta a sua essência, você será capaz de conhecer a sua essência. Você será capaz de resplandecer a luz que existe dentro de você. E aqui nós já estamos vivendo uma antecipação do que aconteceria depois da cruz, depois da morte. Jesus ressuscitaria e a luz da sua ressurreição dissiparia toda a treva. Então é necessário que hoje a palavra de Deus também nos oriente, nos convença, nos exorte a uma mudança de vida, para um caminho de subida, de sairmos das trevas para a luz, porque a nossa essência é a luz. Voltemos ao texto, vamos aos versículos 30, 31 e 32. Leiamos juntos. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversaram sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. A pedagogia do texto é muito interessante. Nesta cena da transfiguração, aparece agora 2 personagens do Antigo Testamento. Quais são eles? Moisés e Elias. Tudo do Evangelho tem um significado, nada é por acaso. Por que aparece agora Moisés e Elias? Porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. O ápice da revelação em Jesus reúne toda a tradição do Antigo Testamento, porque tudo aquilo que era predito pela lei e pelos profetas falavam de quem? De Jesus. Por isso agora nós encontramos na cena da transfiguração Elias e Moisés. E é por meio do ápice da missão de Jesus, a sua morte e ressurreição, que teremos uma recapitulação da história da humanidade, indo de Adão, o primeiro dos viventes, alcançando todos os seus antepassados e depois todos aqueles que viriam depois de Jesus. A unidade da Escritura, que tem como centro a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Papa Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, vai nos dizer: todas as vezes que vamos à Escritura, que lemos a Bíblia, precisamos ter como chave de compreensão de todos os textos a morte, a paixão e a ressurreição
de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele em si, a palavra do Pai, traz para nós aquilo que outrora nós perdíamos devido ao nosso pecado. Então, eles fazem parte desta história da salvação. Depois disso, eles também estavam, Moisés e Elias, revestidos de glória. A glória de Jesus que alcança os seus antepassados, a glória de Jesus que alcança os seus contemporâneos, Pedro, Tiago e João, e a glória de Jesus que nos alcança hoje, 2000 anos depois. Por isso, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Diante desta manifestação, havia uma pauta nesta conversa. Vocês prestaram atenção no texto? Eles conversavam sobre o quê? Sobre a morte de Jesus. Eles estavam caminhando para onde? Para Jerusalém. Se o caminho era de subida, não só da montanha, mas também porque Jerusalém ficava na parte mais alta do Israel antigo, esse caminho era um caminho de subida interior. Bento XVI também disse isso, que cada vez mais que Jesus subia com os seus discípulos, não era apenas uma subida geográfica, mas era uma subida interior. Irmão, irmã, permita que a sua quaresma seja um caminho de subida. Permita que neste tempo forte de conversão, você também se eleve e não tenha medo deste caminho. Não tenha medo dos acontecimentos que lá se darão, porque agora Jesus traz a realidade para os discípulos. Era uma antecipação do que ele iria viver em Jerusalém. Ele iria morrer, mas depois, a luz da ressurreição, que aqui já é antecedida pela luz da transfiguração. Mas vem uma reação bem interessante de Pedro e dos seus companheiros. Lá no versículo 32, como é que estava Pedro e os seus companheiros? O que o texto disse sobre eles? Estavam com muito sono, como muitos dos que aqui estão, com muito sono. A pauta não era muito atrativa. Falar de paixão, falar de morte, falar de sofrimento. Não, essa pauta não era muito gostosa de ser tratada. E aí vem o sono de Pedro e dos seus companheiros. Esse evangelho tem uma atualidade para nós, porque o sono remete-nos à distração. Remete-nos à falta de atenção, ao desinteresse, à preguiça, ao distanciamento, ao querer sair desta realidade. E esse sono de Pedro e de seus companheiros me provocou muito durante essa semana. Para refletir sobre o meu sono, sobre as minhas distrações, sobre a minha falta de atenção, sobre o meu desinteresse. E eu gostaria de te provocar também com esta palavra, para que ela te exorte diante do seu sono, da sua falta de atenção, do seu desinteresse, do seu sono. E cada qual deve fazer a sua reflexão e se encontrar nesta realidade também, para que a luz de Jesus dissipe o nosso sono, para que a luz de Jesus
dissipe toda a falta de atenção e todo o desinteresse que nós temos para os conteúdos importantes de fé que Jesus tem o desejo de tratar conosco. E que de repente nós caímos no cochilo, no sono. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar conversando com alguém e quando você para, olha para a pessoa, você percebe que ela está cochilando. Já fizeram essa experiência? A gente muda a pauta da conversa na hora, porque a gente fica sem graça, não é assim? De repente vocês que são casados, à noite já arrumando, preparando para ir dormir, e aí está lá contando uma pauta interessante, quando olha para o outro já está roncando. Estou falando sozinho, meu Deus. Não é assim? E aí a gente fica mudo na hora, pensando, ixi, será que ouviu o que eu disse? Por quê? O sono veio e levou a pessoa, a privou de experimentar o que o outro tinha para dizer. Então lembre, que todas as vezes que o seu soninho quiser te pegar, na hora da missa, na hora da homilia, na hora da sua oração pessoal, na hora do diálogo em família, o seu sono te privará daquilo que você teria a graça e a possibilidade de receber, de ouvir. No caso da liturgia, a palavra de Deus. No caso da família, a partilha do outro, que também é importante. Então é necessário que hoje essa palavra nos ajude na subida para o monte, na subida para Jerusalém, na nossa subida interior, e que os assuntos mais importantes da fé não sejam para nós motivos de distração, mas seja motivo da nossa atenção. Então olha que maravilha a atualidade da palavra para cada um de nós. E a partir do momento que eles acordaram, disse o texto, quando eles despertaram, o que eles viram? A glória de Jesus. Se continuassem dormindo, seriam privados de experimentarem a glória de Jesus. Não permita com que o seu sono te prive da glória de Jesus. Não permita que a sua distração, que a sua falta de atenção te prive da glória de Jesus. E naquele momento, estava Jesus, Moisés e Elias, e agora os três atentos e despertos. Vamos ver o que Pedro vai fazer agora? Voltemos ao texto. Tomemos os versículos 33 e 34. Vamos ler juntos? E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e entraram dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: força, igreja! Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Então, naquele momento, Pedro toma a palavra. Sabe a criança quando faz arte e depois quer justificar com o pai e com a mãe? Foi assim o caso de Pedro. Devido ao cochilo, perceberam o que estavam perdendo, e depois, quando acordaram, perceberam o que estava acontecendo, e agora vai dizer para Jesus: vamos fazer 3 tendas.
eu, Tiago e João não precisamos. Vamos fazer uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Os santos padres dizem que a tenda de Moisés é a lei, os mandamentos, que orientaram e conduziram o povo na saída do Egito para a terra prometida. A tenda de Elias é a força da palavra, na qual ele era portador e anunciava como profeta. E a tenda de Jesus era a cruz. Esta é a tenda de Jesus. E a igreja, sendo herdeira deste grande patrimônio, se abriga debaixo de 3 tendas: paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso que a nossa caminhada quaresmal vai desembocar no Tríduo Pascal. Na quinta-feira santa nós meditaremos o lava-pés, remetendo à paixão de Jesus, ao seu sofrimento. Na sexta-feira santa meditaremos o mistério da morte de Jesus. E no sábado santo, a vigília das vigílias, a celebração da ressurreição de Jesus. Mistério pascal que consiste na paixão, morte e ressurreição de Jesus. As 3 tendas nas quais a igreja se abriga. Agora preste atenção nessa pergunta que o padre vai te fazer. Qual é a sua tenda? Qual é a tenda que você escolheu se abrigar? Pense nisso. Qual é a minha tenda? Naquele momento, o texto nos disse: Pedro não sabia o que estava falando, o que estava dizendo. E depois vocês perceberam, no versículo 35, quem veio falar agora? Da nuvem sai uma voz. De quem que é essa voz? Do Divino Pai Eterno, do Pai. E o que é que o Pai diz? Este é o meu filho amado, o meu filho querido, aquele em quem eu coloco todo o meu bem-querer, como no dia do batismo. E agora, o puxão de orelha do Divino Pai Eterno para Pedro: escutai. Era o Divino Pai Eterno dizendo: cala a boca, Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Escuta, o filho amado. Mais uma atualidade do Evangelho para a nossa cultura, permeada de ruídos, de barulhos, que nos distraem, que nos levam ao sono, que nos condicionam, que nos dominam, que nos viciam, e que nos privam de escutar a voz do Filho amado. Escutai-o. Faça esse exercício na quaresma, de diminuir o fone de ouvido, de diminuir os ruídos, nos quais você também se condiciona a cada dia. E faça agora esta experiência de escutar o Filho amado. Se você quiser saber quem é Jesus, escute o Divino Pai Eterno. E se você quiser saber quem é o Divino Pai Eterno, escute a Jesus, o Filho amado. Porque às vezes a gente tem até essa ânsia, esse desejo de querer conhecer a Deus, e acha que vai resolver isso fazendo um cursinho sobre Jesus, sobre o Pai. Não,
a Escritura te dá o caminho prático. Quer conhecer o Pai? Ouça o Filho. Quer conhecer o Filho? Ouça o Pai. Escutai o que ele diz. E olha a cena, enquanto Pedro estava falando, não sabia o que dizia, veio uma nuvem que os encobriu. Aí nós precisamos do Êxodo para entender esse sinal. Quando o povo estava saindo do Egito para a terra prometida, eles peregrinaram 40 anos pelo deserto. E o clima do deserto, minha gente, é de um sol muito quente. E para que o povo desse conta de caminhar, o que acontecia? Durante o dia, Deus mandava uma nuvem. A nuvem possibilitava sombra, e tendo sombra, o povo avançava na caminhada. Então, todas as vezes que o povo vinha à nuvem, o que eles entendiam? Deus está conosco, nós não estamos sozinhos, e somos protegidos pela sua sombra. E agora Pedro, Tiago e João são como que abraçados pela nuvem, de onde sai a voz do Pai dizendo quem era Jesus e o que eles deviam fazer diante de Jesus? Escutá-lo. Porque a partir de agora, minha gente, esta nuvem não era como no Antigo Testamento, longe, que manifestava a presença de Deus em meio ao seu povo, mas agora esta nuvem se tornava uma pessoa, o próprio Cristo, que por meio dos seus braços abertos na cruz, abraçaria toda a humanidade, manifestando a presença de Deus no meio dela. Aqui está a nova forma de Deus em meio ao seu povo. Por isso que a transfiguração tem uma densidade teológica muito profunda, muito grande. Era agora desta forma nova que Deus manifestaria a sua presença em meio à humanidade. Por isso, a nuvem. Eu lhes dizia no domingo passado que quando o diabo tentou Jesus, ele sempre provocava-o dizendo: se és filho de Deus. E o que é que nós meditávamos no domingo passado? Que o diabo queria ocupar o lugar do Pai, porque na Escritura somente o Pai chama Jesus de filho. E se na tentação do domingo passado, o diabo queria dizer a Jesus o que ele deveria fazer, transforme pedra em pão, pula-te daqui, porque Deus vai ordenar aos seus anjos que te salve, e Jesus não obedeceu, agora nós temos o contraste do evangelho do domingo passado, porque a voz na qual Jesus irá obedecer será a voz do seu Pai, porque Ele é o Filho muito amado. E a transfiguração se deu porque Jesus estava rezando, ou seja, em plena comunhão com o seu Pai. Vamos agora encerrar o texto, versículo 36, olha o que está escrito: enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Depois de todos esses acontecimentos, que remetem à história, Moisés e Elias, que remetem aos impasses do presente, a falação de Pedro sem saber o que estava dizendo, depois da teofania, da manifestação de Deus como luz, que manifesta a sua essência, Jesus encontra-se sozinho.
Eu queria parar aqui para meditar com vocês sobre a solidão de Jesus. Mesmo com todos estes ambientes que compõem o texto, chega numa hora que é o da solidão, que era do caminho de Jesus. Os discípulos participam deste caminho. Jesus manifesta a essência de Deus porque é luz. O Divino Pai Eterno chama a atenção de Pedro, puxando a orelha, dizendo: faz silêncio, escuta o Filho amado. Mas depois de tudo isso, o estágio que o próprio Jesus vive para cumprir a sua missão. E isso só ele poderia fazer, por isso estava sozinho. Porque lá na chegada em Jerusalém, depois diante das acusações, da sentença, da prisão e da morte, quem viveria seria Jesus. E se o caminho era de dor, de morte, de sofrimento, por isso que os discípulos dormiam, porque não era muito interessante a pauta, Jesus estava em plena consciência com a vontade do Pai e sabia o que ele deveria enfrentar. Por isso era necessário a solidão, porque o caminho era dele. Preste atenção agora no que o padre vai te dizer. Hoje nós nos angustiamos muito com a solidão, porque de repente nós temos medo dela. E aí precisamos dos ruídos, dos barulhos, das imagens das outras pessoas, do movimento, de uma agenda super acumulada, que nos distraia, que ocupe o nosso tempo e que não nos permita lidar com uma solidão. E minha gente, da solidão não tem como a gente fugir, porque ela é uma condição existencial. Ela faz parte da nossa antropologia como pessoas. E isso é comprovado pela ciência. Vocês podem ler depois. E Jesus, na sua solidão para Jerusalém, possibilita uma experiência como essa, que é quase que um êxtase religioso, mas depois volta para a realidade. Por isso que não deixou Pedro fazer tenda para ficar lá. E a fé vem para nos possibilitar o caminho da transfiguração. Estamos aqui agora, unidos, ouvindo a palavra, rezando a experiência da transfiguração. Mas daqui a pouco nós vamos descer essa montanha. Nós vamos encontrar no almoço de domingo as pessoas da nossa família. Amanhã voltamos para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Vamos para a labuta de cada dia. E esse caminho, por mais que seja compartilhado com outros, é um caminho de solidão. E hoje, o Evangelho tem uma boa nova a nos ensinar. Inspirado na solidão de Jesus, que encontrou-se sozinho, queira ter um companheiro que vai fazer da sua solidão uma solidão fecunda. Não uma solidão de desespero, de medo, de angústia, de não querer ficar sozinho. Mas lembre que esta é uma condição existencial e a gente não tem escolha. A partir do momento que nos tornamos um ser, uma pessoa, já somos solitários por si só. E que esta condição existencial não seja motivo de crise, mas que seja motivo de graça. Porque a partir do momento que Jesus se torna o meu companheiro de jornada, Ele não só resplandece para mim a essência de Deus, que é luz, mas na minha solidão,
Ele me permite também conhecer e resplandecer a minha essência, que é a luz. E é isso que o domingo da transfiguração tem para te oferecer. A luz de Deus, que te faz conhecer a sua luz, e mais do que isso, a luz de Deus que é resplandecida, que faz também com que a sua luz seja resplandecida. Portanto, na minha solidão existencial, eu farei dela uma solidão fecunda, e não de angústia, e não de depressão, e não de desespero, e não de maus pensamentos ou de maus sentimentos, mas de luz, de luz, de luz. E é disso que nós precisamos. Então vamos encerrar esse momento de conhecimento da palavra pedindo isso. Então, por um instante, reflita: como está a sua caminhada? Como está a sua subida? Como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com você? Como está a sua relação com as pessoas com quem você convive? E vai pedindo esta graça agora, que a luz de Deus te transfigure, te possibilite conhecer a sua essência, para que a luz que habita dentro de você resplandeça. Como você lida com a sua solidão existencial? Convide agora Jesus para ser o seu companheiro, para que Ele qualifique a sua solidão e ela seja uma solidão habitada. E se de repente você já passou por muita angústia na sua solidão, peça a Jesus agora que a luz dele resplandeça sobre você. Alcance a sua luz para que você ilumine por onde você passar, e vai dizendo: eu quero a luz de Deus em mim, eu quero ser transfigurado nesta manhã, para que a luz que habita dentro de mim irradie e dissipe toda a treva. Permita ser iluminado pela luz de Deus nesta manhã. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor e então quietude e profunda oração. Não penso que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz.
Sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo.